Olá, gente, tudo bem? Cá estou eu novamente para dar continuidade ao meu testemunho de vida. Mais uma vez quero agradecer a todos que têm acompanhado a minha história. Eu fico muito feliz por tudo isso, tá? E lembrando mais uma vez para vocês estarem compartilhando para pessoas que vocês conheçam que de repente passou pelas mesmas coisas que eu. Bem, como eu disse no vídeo passado, o testemunho que eu vou dar hoje é o, vamos dizer assim, que é o testemunho chave, assim, porque eu acho que acho não, foi a fase mais terrível da minha vida, que até hoje eu não sei como eu passei por tudo isso, como eu venci, né? Como eu dei conta por ter sido tão nova. Aliás, hoje eu sei que é porque foi Deus que me ajudou a passar por tudo que eu passei. Mas assim, dando continuidade, como eu disse no vídeo anterior, para quem não assistiu, é bom voltar os vídeos atrás para entender um pouco da minha história, né? E como eu disse no vídeo anterior, meus pais se separaram e eu fiquei morando com a minha mãe. Não tive nem assim escolha, meu pai simplesmente foi embora e deixou eu e minha irmã morando com a minha mãe. E minha mãe entrou naquele vício de bebida. Na verdade, ela não era nem viciada, mas o refúgio dela era bebida, era farra, era tudo mais. E nisso, a nossa vida só foi caindo cada vez mais, né? E ela começou, em uma dessas saíções dela, ela conheceu uma pessoa. E eu, assim, até hoje, eu sou muito difícil não gostar de alguém à primeira vista. Eu sempre dou. Nossa, passando uma moto aqui. Eu sempre dou a chance da segunda olhada. Mas esse namorado dela eu não gostei de cara, sabe? Eu olhei assim, eu simplesmente eu não gostei. E ele nunca tinha me feito nada, sabe? Eu simplesmente olhei. A princípio, eu até parecia que era um pouco de ciúme da minha parte, porque ela tinha acabado recém-separada do meu pai, e de repente entrar outro homem assim na nossa vida. Mas não era bem isso, não. Então, nós estávamos morando em uma casa, e quando a minha mãe se separou do meu pai, eu e minha irmã, a gente passou a dormir com ela, passamos a dormir na mesma cama. E quando ela conheceu esse rapaz, a casa que a gente morava tinha uma sala, um quarto, uma cozinha e banheiro. Eu lembro que tinha um quintal bem grande. Quando ela começou a namorar com esse rapaz, ela colocou a gente para dormir na cozinha. Ela arrumou pra gente uma caminha de solteiro e colocou a gente para dormir ali. Aliás, eram duas camas de solteiro. Então eu ficava em uma, minha irmã na outra, ali na cozinha. E ela sempre saindo com esse rapaz, e quando ela chegava assim, ela chegava tarde da noite, muito bêbada. Foi a fase assim que ela chegava em casa mais bêbada ainda. E como eu disse pra vocês, assim, quando ela ia ter relações sexuais com os caras, a gente sempre ouvia, porque ela não, sabe, ela não se incomodava com isso. E com esse foi mais forte ainda, aí que totalmente assim acabou qualquer pudor, qualquer coisa a gente ouvia do início, eu principalmente, né? Ouvia do princípio ao fim, e aquilo me irritava muito, eu ficava muito brava com tudo aquilo. E aí, quando foi uma noite, ela chegou, foi a noite assim que ela chegou mais bêbada, assim, que ela chegou carregada assim por ele. Isso devia ser umas 3 horas da manhã, que eles só chegavam nesse horário. E eu e minha irmã, a gente sempre ficava sozinha, como eu disse, né? E eu lembro assim que eu tava dormindo, mas assim, eu vi ele chegando, dormindo não, que eu só dormia depois que ela chegava. E aí eles chegaram, eu vi que ele foi, levou ela pro quarto, aí eu vi tudo que eles tinham pra fazer. Nessa época eu deveria ter meus 12, 13 anos, eu não lembro, como eu já disse pra vocês, eu não lembro muito a idade. E aí eu já tava cochilando. E quando eu tava cochilando, gente, eu vou até falar que esse vídeo de repente vai ter vou dar umas pausadas porque é muito, ainda dói. Eu já passei por tudo, mas você voltar a coisas que te machucaram muito, às vezes é um pouco delicado, né? Mas vamos lá. E aí eu tava deitada e eu vi ele passando, sabe? E aí eu fechei o olho, tava escuro, mas tinha algum reflexo de luz que eu vi. E quando eu tava ali dormindo, mais uma vez eu senti minha coberta mexendo. E esse homem me molestou. Começou a pegar nas minhas partes íntimas e eu fazia de conta que eu tava dormindo, porque eu pensava, meu Deus, vou passar por tudo isso de novo, e eu já tava maior, né? Porque quando o meu padrinho me molestou, ainda tinha 6, 7, 8, 9 anos, então já tinha um período que eu não era mais molestada.
Eu já tinha esquecido daquilo, esquecido mais ou menos, né? E ele ali começou a me molestar e eu fiquei quieta, sabe? E ali ele fez o que quis, não houve penetração. A minha irmã tava dormindo na caminha ao lado e eu fiquei quieta. E quando aquele cara terminou tudo aquilo, logicamente que se eu tinha raiva dele, eu passei a ter ódio. E novamente tudo que eu sentia sobre mim voltou. O nojo que eu tinha de mim, a vergonha, sabe? Eu quando era criança, que eu até falei pra vocês assim, que se vocês lerem o meu livro, que eu até esqueci de deixar no comentário, mas depois eu deixo o nome de onde eu tenho o meu livro. Lá no livro vocês vão ver que eu era uma criança, apesar de tudo, eu era muito engraçada. E depois que o meu padrinho mexeu comigo, acabou essa coisa de ser engraçada, essa coisa de ser sorridente, sabe? Criou um bloqueio que eu fiquei muito séria. Então as pessoas confundiam muito, achavam que eu era exibida, mas não, eu era vergonhosa, eu era tudo, sabe? E nessa época também eu era muito séria ainda, né? E quando esse homem fez tudo isso comigo, todo aquele bloqueio, porque eu ainda consegui naquela altura, eu conseguia ainda conversar com as pessoas, sabe? Mas quando ele fez aquilo comigo, o bloqueio voltou tudo. Voltou o bloqueio, voltou a vergonha, voltou tudo. E logicamente que ele não parou. Todas as vezes que ele chegava com a minha mãe bêbada, ele ia e mexia em mim. Só que nisso a minha irmã deveria estar com 6 anos. E o que eu fazia? Eu tinha medo dele mexer com ela também. Então, na hora de dormir, eu nunca deixava ela dormindo na caminha dela sozinha. Eu pegava ela, trazia pra minha cama, eu colocava ela atrás de mim e pensava, aqui ela tá protegida, porque se ele for mexer nela, eu viro bicho, eu faço alguma coisa, mas comigo, vou fazer o quê, né? E mais uma vez, gente, assim como foi com o meu padrinho, ele não fez ameaça nenhuma. Ele não falou, olha, se você contar, eu vou fazer. Não falou nada, ele simplesmente me molestou e pronto, sabe? Só que, como eu falei, o molestador, ele é uma pessoa muito inteligente. Ele não molesta de cara. Antes, ele faz todo um esquema, ele planeja tudo, sabe? E ele fez isso, o que ele fez? Ele foi conquistando a minha mãe, fazendo de conta que ele era um namorado maravilhoso e que eu que era chata. Eu e minha mãe, a gente já não tinha um relacionamento bom. Ele jogou uma contra a outra, sabe? Porque ele ficava mostrando os meus defeitos pra minha mãe. Então, quando ele veio me molestar, ele já tinha me denegrido totalmente pra minha mãe, sabe? E aí, eu tinha essa proteção com a minha irmã. Só que nessa época, eu já tinha uma amiga. Eu tinha feito amizade, eu tinha uma amiga e a gente era bem amiga mesmo, né? E essa minha amiga, ela percebeu que eu fui mudando o meu jeito. Sabe, ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. Só que eu não tinha coragem de falar pra ela porque eu tinha medo dela se afastar de mim. Porque eu falei, poxa, a partir do momento que ela ficar sabendo disso, ela não vai mais querer minha amizade porque eu sou uma pessoa suja, eu sou uma pessoa impura. Eu tinha isso na minha cabeça. Só que quando foi um dia, ela chegou e ela viu. Eu lembro assim que foi um domingo, ele já tinha feito o que tinha que fazer, que sempre era nos finais de semana. Ele só ia lá pra casa nos finais de semana, né? E ela sabia que eu não gostava dele. E ela viu que aquilo piorou. E aí, quando foi um dia, ela chegou pra mim e ela falou, Dri, o que tá acontecendo com você, né? Eu falei, nada. E ela falou assim, você tá diferente. E eu tava explodindo, porque eu queria falar pra alguém, mas eu tinha medo. E aí, eu pensei comigo, eu falei, eu vou falar pra ela, porque mesmo que eu perder a amiga, pelo menos eu contei pra alguém. E ali eu me abri com ela. Eu falei, olha, tá acontecendo isso e isso. Ele, todas as vezes que ele dorme aqui em casa, ele mexe comigo, né? E ali eu pensei que ia perder a amiga, mas ao contrário, ela me abraçou. Eu lembro assim que ela chorou muito comigo e ela falou, agora eu vou te proteger. Só que eu tinha muito medo da minha mãe. E eu falei, mas minha mãe não pode saber. Ela falou, não, acho que a gente deveria contar, mas já que você não quer, tudo bem. E aí eu falei pra ela, como que você vai me proteger? Porque na época ela não morava no mesmo bairro, ela morava em outro lugar e ela sempre vinha final de semana lá pra esse bairro que eu morava. E aí ela falou, olha, agora final de semana eu durmo só aqui com você. Sempre que der eu vou vir final de semana, eu vou dormir com você. Comigo aqui ele não vai ter coragem. E durante algum tempo ela conseguiu me proteger, que sempre ela ia, os finais de semana ela dormia comigo e ele não mexia. Só que ela não conseguiu ir todos os finais de semana, certo? Então, como eu disse, com a separação dos meus pais, voltei a ser aquela criança vulnerável, porque as pessoas olhavam pra mim, não via uma figura paterna, não via ninguém pra me proteger, sabe? E ali, como eu só tinha essa amizade
quando ela não estava ali comigo, na época eu já estudava, como eu disse, com a separação dos meus pais eu reprovei na escola. E quando esse cara começou a mexer comigo, eu não consegui mais fazer amizade de jeito nenhum. O bloqueio voltou total, tá? Voltou e eu não tinha amigos na escola. Eu me achava muito feia, eu me achava, sabe? Eu não conseguia ter contato com ninguém. E ninguém também se aproximava de mim. Era uma coisa meio doida. E aí, aquilo foi passando. Eu não, como eu disse de novo, eu não tinha coragem de falar pra minha mãe. Eu não tive coragem de falar pra minha mãe. Só que daí a gente foi e mudou de casa. Depois dessa casa a gente foi morando em várias casas, como eu também disse no outro vídeo. E aí a gente foi morar numa casa, que eu lembro que essa casa já era assim de madeira. E eram 2 peças. E no fundo, o banheiro era no fundo da casa. E o banheiro era aqueles banheiros assim, que eu não sei o nome que fala, mas é onde a gente tem um buraco assim. E você vai lá, faz as necessidades. Lá embaixo você vê os bichos, você vê tudo que tinha pra ver, né? E a gente tava morando nessa casa e essa casa ficou pior, porque ele, o molestador, vai chegando um certo momento que ele não consegue mais segurar também. Ele quer molestar a menina e ele vai dando um jeito e, sabe? Por isso que muitas vezes ele é descoberto, porque ele não consegue mais se controlar. E nessa casa eram 2 peças e eu dormia na cama, no quarto, mas só que minha mãe fez assim, colocou a cama dela de casal e uma de solteiro que dormia eu e minha irmã. E para dividir, ela colocou uma cortina, né? Mas aí você imagina, ela chegava de madrugada com ele, ali que eu ouvia tudo de vez mesmo. E o que ele fazia nessa casa? Ele tava deitado com ela, ele ia e passava a mão, namorando com ela, ele ficava me molestando ali, sabe? Ele ficava me molestando, né? E quando foi um dia eu falei, eu não aguento mais essa situação, sabe? Eu pensei, pior do que isso, não tem como ficar. E aí eu lembro que eu fui e peguei um garfo e pensei, se ele vier mexer comigo, eu vou meter um garfo na mão dele e, sabe, e aquela coisa. Gente, e nessa noite ele mexeu comigo, eu não tive coragem. Ele dormiu, ele acordou, ele me molestou de novo, eu não tive coragem. Na terceira vez, eu lembro assim que ele queria beber água, ele passou assim em cima de mim pelado. Pulou a cama, foi lá na cozinha, pegou a água, voltou e começou a mexer comigo. Eu lembro que eu fechava o olho e falava assim, agora eu vou ter que ter coragem. Cara, do nada assim, eu peguei aquele garfo e meti na mão dele. Pá. No que eu meti na mão dele assim, ele deu o grito, ai! E deu um pulo da cama e falou assim, você tá louca? Você tá louca, né? E aí eu comecei a chorar, eu chorava, minha mãe assim, meio assustada, atordoada, e aquele dia ela não tava muito bêbada. E ela, o que que foi, o que que foi? Ele falou, a louca da tua filha meteu um garfo na minha mão, né? E aí, eu chorando muito, eu não conseguia falar, até que saiu aquela explosão, assim, comecei e falei, mãe, eu fiz isso porque ele fica mexendo comigo. Sempre que ele dorme aqui em casa, ele fica me molestando, sabe? Ele mexe, ele pega no meu peito, ele pega onde ele tem que pegar, por isso que eu fiz isso pra me proteger. E minha mãe olhou assim, e aí ela foi pra cozinha, assim, com ele, cara, cozinha, a sala, tudo junto, e isso era de madrugada ainda. Eu lembro que amanheceu o dia e nem ensinou da minha mãe. E assim, e quando o sol saiu, a minha mãe veio, me acordou e falou, Adriana, ela nem me chamou de negão, ela, Adriana, levanta. Só que antes disso eu vi que ela tava mexendo em algumas coisas, né? Ela falou, levanta. Aí eu olhei assim e falei, tá. Aí eu levantei. Ela falou, vem aqui, vai se arrumar. Aí eu, me arrumar? Ela, vai se arrumar. Eu fui, tomei banho, eu vi assim que em cima, assim, lá de uma caminha na cozinha tinha uma bolsa. E aí eu me arrumei, ela arrumou minha irmã. E eu lembro que a gente saiu de casa, ela em silêncio. Ela não falou nada, mas ela tava com uma cara muito feia. E a gente entrou no ônibus. E quem mora em Cuiabá sabe que tem Cuiabá e tem Várzea Grande, que são 2 cidades, mas são coladas uma na outra. O que divide é só uma ponte, então tem vezes que a gente até confunde. E eu lembro que a gente passou por essa ponte, a gente foi indo, de repente a gente saltou o ônibus assim em um lugar. Gente, vou beber um pouco de água, pra não parar o vídeo. Vou precisar. E eu lembro que a gente parou assim, a gente desceu do ônibus. E quando o ônibus parou assim, parecia até a cena de filme, o ônibus saiu, que eu olhei assim, era uma mercearia, e quando eu olhei, saiu dessa mercearia minha madrinha. Na hora que eu vi minha madrinha, eu falei, ai não, falei de novo não. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, o que a gente tá fazendo aqui? Ela falou, eu te trouxe pra tua madrinha, você vai morar com a tua madrinha. Aí ela falou, porque você mentiu pra mim.
e agora esse vai ser seu castigo. E aí eu lembro assim que eu agarrei no braço dela, eu falei, não, por favor, não, mãe, não me deixa aqui, por favor, me perdoa, eu nunca mais eu minto pra senhora, mãe, me perdoa, né? E ela falou, não. E a gente atravessou a rua, e quando chegou assim na casa da minha madrinha assim meio sem entender nada, né? E a minha madrinha veio e falou, oi, tudo bom? Que já fazia tempo também que elas não conversavam, e eu não conhecia, eu nem sabia que a minha madrinha tinha mudado de lugar. E ali minha madrinha falou, o que que foi? E aí meu padrinho já veio de lá pra cá, tipo assim, já tinha uns 3, 4 anos que eu não via meu padrinho, eu já tava maior, era o primeiro encontro, ele veio de lá pra cá meio que olhando assim. E minha mãe foi e falou, olha, eu vim trazer ela porque eu vim pedir pra você ficar com ela, eu não aguento, mas ela tá terrível, ela tá mentirosa, então não tem mais como, não tem como eu ficar com ela, você fica com ela pra mim? E aí minha madrinha falou, claro que eu fico, isso e aquilo, tal, né? E eu ali olhando tudo aquilo, eu falei, gente, eu pensei comigo, eu achei que não poderia ficar pior, mas vai ficar pior, né? E ainda conseguiu ficar pior, porque na hora que ela foi saindo assim, a minha irmã, ela era muito grudada em mim. A minha irmã grudou em mim e falou, não, eu quero ficar. E começou a chorar e eu fiquei ali. Eu falei, gente, se ela ficar comigo, meu padrinho vai mexer com ela. Se ela for com a minha mãe, o cara vai mexer com ela. Eu fiquei, para. E aí a minha madrinha falou, pode deixar as duas, Nadir. Eu crio as duas pra você. E ali a minha irmã ficou também. Minha irmã na época devia ter uns 5 anos, por aí. Não sei. E aí a gente ficou ali, gente, e ali vocês podem notar que conforme eu vou falando, eu não falo assim de eu tendo alguma coisa com Deus, eu falando com Deus, porque eu não conhecia Deus, sabe? Eu sempre falo que eu fui apresentada a um Deus Papai Noel, porque a minha mãe, ela usava Deus pra mim assim: se você for uma boa menina, ele te dá presente, se você for má, ele te castiga. Então esse era o Deus que eu conhecia. Às vezes, quando eu queria ir pra alguma festinha de carnaval, que na época eu achava legal, minha mãe falava, se você for pro carnaval e você morrer lá, você vai pro inferno, porque Deus não gosta de carnaval. Então eu conhecia um Deus muito carrasco, então eu nem falava com Deus, eu morria de medo de Deus. Só que eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei na casa da minha madrinha, que eu entrei assim, eu lembro que quando eu era criança, por isso que eu falo assim, a gente tem que ser muito exemplo para as pessoas, a gente tem que olhar muito o que a gente faz, porque sempre tem alguém olhando a gente, sempre tem alguém pegando a gente como exemplo. E eu lembro que quando eu era criança, eu tava até na casa da minha madrinha, a gente foi na casa de uma das amigas lá das meninas. E eu cheguei nessa casa, na hora de dormir, essa menina, ela foi, levantou e eu lembro que ela colocou a mão bem assim. E ali ela... E eu fiquei olhando que eu não entendi o que que era aquilo, né? E na verdade era assim que ela fazia. E aí eu fui e perguntei pra filha da minha madrinha, eu falei, o que que ela tá fazendo? Ela falou assim, ela tá conversando com Deus, ela tá pedindo as coisas pra Deus. Eu, tá. E isso eu devia ter 5 anos, 6, sei lá. E aí quando eu cheguei assim na casa da minha madrinha na hora de dormir, eu lembrei dessa cena, eu já tava com os 12, 13 anos, eu lembrei dessa cena. E eu fui e coloquei minha mão aqui e falei, Deus, proteja a minha irmã, proteja. É a única coisa que eu te peço. A mim o Senhor não precisa proteger porque eu já sou suja. Mas protege a minha irmã pra mim, sabe? Falei, não é fácil, ainda dói um pouco. Mas vamos lá. E ali, gente, Deus ouviu muito a minha oração. Porque ali eu lembro assim que no outro dia a gente dormiu. Meu padrinho não mexeu comigo. Ele não mexeu com a minha irmã. E eu fiquei morando ali. E durante o tempo, eu não sei quanto tempo eu morei ali, mas eu sei que foi um bom tempo. Ele não mexeu nem comigo, nem com ela. Ele nem olhava pra gente. E morando ali com a minha madrinha, ela foi e arrumou um emprego pra mim. Eu era novinha, mas mesmo assim ela me colocou pra trabalhar na casa de família. E era uma casa muito grande, gente. E assim, igual eu falei, eu acho que eu tinha 11 anos, sabe? Mas uma hora eu lembro. Eu nem preciso lembrar, mas eu era criança. E aí eu trabalhava naquela casa e a casa era muito grande. E eu levava minha irmã, porque mesmo assim eu não confiava de deixar ela lá, né? E aí eu lembro que eu fiquei ali trabalhando naquela casa. E aí quando foi um dia a mulher foi e me dispensou, porque ela viu que era muito serviço pra mim, que eu não dava conta. E aí quando foi um dia, minha madrinha foi e recebeu uma proposta pra ir embora de Cuiabá, de lá, né? E aí ela ia me levar. Só que ela falou, não, mas pra mim te levar eu preciso pedir pra tua mãe, né? E aí seria o meu encontro depois de algum certo tempo sem ver minha mãe.
E quando a gente foi lá no bairro, a gente foi procurar minha mãe já não morava mais na mesma casa, ela já tinha mudado para uma outra casa. Gente, e quando eu cheguei assim, eu e minha mãe, assim, não teve nenhum contato físico, mal olhei, assim, pra minha mãe, sempre de olhinho baixo, né? E a minha madrinha foi e falou, olha, eu tô indo embora e eu vim aqui te pedir, te avisar, que daí eu vou levar as meninas, mas eu deixo o endereço, se caso você quiser ver elas, esse e aquilo, né? E aí minha mãe foi e falou, olha, eu já ia essa semana, eu já tava indo até buscar ela, porque o pai da Adriana, ele apareceu e ele ficou muito bravo comigo e ele quer que eu busque elas, então não vai dar mais pra ela ir com você. E minha madrinha ficou muito sentida, mas ela falou, ó, fazer o quê, né? E ali ela me deixou com a minha mãe de volta. Gente, mas pensa num relacionamento horrível. Como eu falei, isso já era ruim antes, ficou muito pior. Porque eu e minha mãe, a gente nem se falava. Era muito necessário, tipo, vai lavar louça, vai limpar a casa, alguma coisa assim. Mas não saía disso, não tinha mais conversa, não tinha mais nada, sabe? E ali eu percebi que esse rapaz tinha sumido. Desde quando eu voltei, eu não vi mais ela com ele. Mas depois eu fiquei sabendo que eles se encontravam em outro lugar para não se encontrar ali. Mas ela não terminou com ele, ela continuou com ele. Mas continuou assim, porque daí ele era bem safado. Ele ficava com ela e com outras mulheres, né? E depois dessa casa a gente foi e mudou para uma outra. E como eu falei, sempre casa piores, né? E aí eu lembro, aí eu voltei para a escola lá onde eu estudava. E tem uma coisa bem engraçada assim, para quem me conhece sabe que eu gosto muito do Alexandre Pires. E agora eu vou até explicar por quê, porque tem gente que não entende muito. Quando eu tava na escola, como eu disse, eu não tinha amigo nenhum, colega nenhum. E na época, assim, da escola, e eu sofria muito bullying, tá? Depois eu passei a sofrer muito bullying, porque falavam que o meu cabelo era muito ruim, as pessoas tiravam muito, muito sarro do tamanho da minha boca, me chamavam de jacaré, de beiçuda. Então, ou seja, tinha tudo e ainda tinha isso também. E aí eu ia assim pra escola, não conseguia fazer amizade, como eu disse, e na escola fazia-se uma rodinha, sabe? Tinha uma rodinha, e nessa rodinha as pessoas ali, elas ficavam, na época tava muito na moda aquela música da Barata da Vizinha, e eles ficavam ali cantando. Aí quando foi um dia, eu lembro assim que eu parei, assim, fiquei olhando, alguém me puxou pra essa roda. E ali eu lembro que eu dei uma resposta muito engraçada, que todo mundo gostou, e sempre que tinha essa rodinha, todo mundo me colocava nela e ali eu fiquei apaixonada por Alexandre Pires, pelo Só Pra Contrariar, porque eu falei, poxa, por causa da música deles eu fiz amizades. Ali eu consegui fazer amizades, mas também ainda não era aquela coisa, né? E aí a gente foi, mais uma vez a gente foi, mudou de casa de novo. Tipo assim, foi umas 20 casas e cada vez caindo, caindo. Ah, e sobre o meu pai. Ele realmente ele apareceu e ele já tava com uma outra esposa, não era mais aquela. Ele também já tinha perdido tudo, mas mesmo assim ainda estava melhor do que minha mãe. E de vez em quando eu ia para casa dele, porque por mais assim que ele tinha voltado, não voltou mais o que era antes também, sabe? Não voltou. Teve uma quebra ali, mas eu ainda ia para casa dele, eu e minha irmã. E aí a gente mudou para uma casa, para essa outra casa, onde era uma casa assim que minha mãe pagava um aluguel bem pequeno. E minha mãe continuou trabalhando de faxineira. E nessa altura do campeonato a gente não tinha mais praticamente nada. Teve uma cena até bem triste, porque quando eu era criança, meu pai tinha me dado uma TV a cores. E TV a cores naquela época era bam, bam, bam. Quem tinha era rico. E aí eu lembro que eu tava... Um belo dia minha mãe foi e vendeu essa TV. Gente, tem muita coisa que vocês vão ver que lá na frente eu vou repetir. Os erros da minha mãe eu vou repetir. Mas essa coisa de eu ver a minha televisão saindo impactou muito também na minha vida. E mais pra frente eu conto essa história também. Tá, e aí a gente ficou morando nessa casa, minha mãe trabalhando, relacionamento zero, eu e ela. E nisso essa minha amiga, ela foi e casou, ela tava morando lá perto, ela já tinha filhos e tudo, então eu ia muito pra casa dela também e ficava ali. Depois minha mãe foi e encontrou uma outra pessoa, começou a se relacionar com essa pessoa, eu também não gostava dessa pessoa. De começo até que eu gostei, depois eu não gostei mais. E essa pessoa passou a me molestar também, porque como eu disse, eu era muito vulnerável, muito, muito. E logicamente eu não falei pra minha mãe, porque eu falei, pra que eu vou falar, né? E ele me molestava sempre, e ele era todo dia, porque ele tava morando com a minha mãe. E quando foi um dia, eu lembro assim, no meu aniversário, a minha mãe, ela teve uma forte dor de cabeça. Gente, hoje o vídeo vai ficar grande mesmo, tá? Tenha paciência. A minha mãe, ela passou mal. E nisso que ela passou mal, eu lembro que ela teve uma forte dor de cabeça, isso no meu aniversário.
E durante aquele ano todo ela meio que com dor de cabeça, tal. Quando foi no meu outro aniversário, minha mãe passou muito mal, sabe? E aí ela começou a passar muito mal e ela ia pro médico, o médico não sabia o que ela tinha. E ali ela começou a emagrecer e não descobria. E ali ela foi ficando sem condições, ela ia trabalhar muito, sabe, com muita dificuldade, mas ainda ia porque eu era de menor, não tinha como eu trabalhar. E aí, quando foi um dia, ela pegou, como eu disse, ela emagreceu muito, e aí desconfiaram que ela tava com tuberculose. Os médicos achavam que ela tava com tuberculose. E ali a minha vida virou cara, eu nem sei o que minha vida virou, porque minha vida era tão ruim, mas piorou demais. E aí, conforme ela foi emagrecendo muito, né? E aí, quando o médico falou que ela tava com tuberculose, os vizinhos ficaram sabendo. As amizades que ela tinha, sumiu todo mundo, tá? Só ficou a gente. E aí eu lembro assim que ela tava bem ruim, sabe? E as pessoas se afastaram com medo dessa doença, da tuberculose. Só que ela fez o tratamento não resolvia. E aí quando foi um dia ela falou, vou precisar da ajuda do teu pai. E ela foi e pediu pro meu pai, ela falou, olha, Bigode, eu tô com um problema de saúde, eu não consigo descobrir o que é, tem como você me levar no médico? E eu lembro que a gente foi no médico, eu fui junto, e quando chegou lá ele virou e falou bem assim, olha, não tem o seu tratamento pelo SUS, é só um médico particular e eu não tenho condições de pagar, né, porque é muito caro. E aí nisso ela tava muito fraquinha e eu tava sentada assim, ela veio e deitou a cabeça no meu colo. E eu olhei aquela cena assim, porque pra mim era... Só que ali eu comecei a fazer um carinho no cabelo dela, sabe? E eu fiquei olhando assim pra ela, aquela mulher assim, que era tão linda, mas estava tão acabada, né? E ali a gente conversando, tinha um homem assim, parado. E esse homem veio e falou, o que foi com vocês? Tentou entender a história, que ele tinha ouvido um pouquinho. Aí meu pai falou, que ela precisa consultar com o médico é muito caro. A gente não tem condições, sabe? E ali Deus me apresentou um primeiro anjo, sabe? E desde quando eu conheci esse homem, eu venho tentando ser ponte de milagre para a vida das pessoas. Ali esse homem pegou minha mãe e falou, vamos até ali, né? Vamos ali. E levou a gente no corredor. E quando ele levou a gente nesse corredor, ele entrou assim com a gente na sala. Quando a gente chegou assim na sala, né? Ele foi e falou, senta aí. E aí quando a gente sentou assim, que a gente viu, ele era um médico. Ele topou fazer todo o tratamento da minha mãe sem cobrar nada. E ali ele começou a pedir um monte de exames para descobrir o que ela tinha, porque ninguém entendia por que ela passava tão mal. E ali ele foi pedir um monte de exame. E aí quando foi um dia, nisso, a minha mãe e meu pai, eles eram muito da Umbanda. Eles frequentavam muito Umbanda. Tanto que tem um relato da minha vida que quando eu tinha 15 anos, a minha mãe, ela foi me oferecer lá para o centro de Umbanda, né, que tinha, não sei como é que era lá o negócio, e eu lembro assim que eles me colocaram numa roda. E quando eles me colocaram nessa roda, a mãe a pombagira veio, ela vinha e tinha que pegar na cabeça de todo mundo. E quando chegou na minha vez, ela pulou. E aí minha mãe foi lá e falou, ai mãe, acho que chamava de mãe, não lembro como é que era, falou, por que você não batizou ela, benzeu ela, né? E aí a pombagira foi e falou assim, nela eu não posso tocar. E minha mãe falou, mas ela é virgem. E já fez 15 anos. E a pombagira falou, não, ela tem um dono. E o dono dela é poderoso. Se eu tocar nela, o dono dela acaba comigo. E tira ela daqui. E aquilo ficou muito marcado. Só que quando a minha mãe ficou muito doente, tinha uma vizinha lá que ela era da Assembleia de Deus. E ela começou a ajudar minha mãe. E nesse processo de doença, ela levou minha mãe para a igreja. Minha mãe aceitou Jesus. Virou evangélica, cristã, sabe? Mudou totalmente o jeito de vestir, era outra pessoa. E essa mulher começou a acompanhar minha mãe, ela começou a ajudar muito a gente. E aí quando foi um dia, ela sempre ia em todos os médicos, né? E aí quando foi um dia, elas chegaram em casa, eu falei, e aí, como é que foi a consulta, né? E aí minha mãe foi e falou bem assim, olha, o médico pediu um exame de HIV. Aí eu falei, de HIV, né? Ela falou, é AIDS. Eu falei, tá. E aí depois elas foram buscar esse exame, e quando elas vieram com esse exame, eu abri o exame assim, e eu fui ler. Desde novinha eu tenho essa curiosidade, agora eu vou no Google, mas na época eu fui ler. E quando eu abri, tava lá, tal, o nome dela, e assim no resultado tava positivo. Só que quando eu vi aquele resultado positivo, eu virei pra ela e falei, mãe, a senhora tá boa? Aí vocês vão falar, mas como assim, né? Porque na minha cabecinha, até hoje eu até brinco com isso, eu penso assim, positivo é coisa boa, e negativo é coisa ruim.
Então eu entendi assim, que se tivesse escrito negativo, ela não estava com AIDS. E positivo ela tava. Não, né? Tava bem, aliás. E aí eu fui e falei isso pra ela, ela falou, ai, que bom. E no outro dia essa vizinha veio e pegou ela pra levar pro médico. Foi levar ela pro médico e aí quando elas chegaram, eu lembro que era um dia bem nebuloso pra mim, sabe? Foi um dia bem difícil, muito difícil. E aí eu lembro que a vizinha chegou, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, eu lembro dos meus dias muito cinzentos. E ali essa vizinha chegou e deitou, tinha uma caminha assim, a minha caminha. Essa vizinha foi, deitou ela ali nessa caminha, ela toda, e eu falei, e aí, como é que foi? E a vizinha falou bem assim pra mim, olha, ela vai falar com você, deixa tua mãe falar com você. Eu falei, tá. E ali minha mãe quieta, eu morria de medo de ficar perguntando, porque eu morria de medo dela, ela quieta. Quando deu um certo horário, eu virei pra ela e falei, mãe, e aí, o que que deu? E eu lembro que ela tava deitada com a mãozinha assim, sabe? Ela só tirou a mão assim, que a gente já, né? Ela falou, eu estou com AIDS. Gente, no que ela falou aquilo, pra mim foi... Eu fiquei assim, eu não sei, Deus sempre me protegeu muito. Até hoje, assim, quando eu passo por alguma dificuldade, eu não sinto na hora aquela dificuldade, sabe? E quando ela falou aquilo, ficou um silêncio total, né? Aquela coisa. E ela continuou quieta ali, né? E eu não sabia o que eu falava. Até que cheguei perto dela e falei assim, mãe, mas deixa eu te falar, porque na época eu tinha 17 anos. Aí eu já lembro a idade, eu tinha 17 anos. E quem tinha passado AIDS pra ela era bem aquele namorado que eu não gostava, tá? Que depois se descobriu que uma outra pessoa morreu porque ele tinha... uma pessoa morreu e ele tinha tido relação com essa pessoa passou a HIV pra ele e ele passou pra minha mãe. E ali eu fui e falei pra ela, eu falei, mãe, mas do que a senhora tem medo de morrer? As ideias. Ela falou, não, eu não tenho medo de morrer. Aí eu falei, mas então por que a senhora tá assim? A senhora tem medo do quê? E ela foi e falou pra mim, ela falou, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de deixar vocês, porque vocês vão sofrer muito. E ela falou uma coisa que foi muito forte. Ela falou, esse mundo é um mundo muito ruim. As pessoas desse mundo, elas são muito ruins. E essas pessoas vão acabar com vocês. Essas pessoas vão destruir você e sua irmã. E eu não vou estar aqui para proteger vocês. E no que ela falou aquilo, ela ficou em silêncio. Ela ficou quieta. Passou a noite ali, né? E no outro dia eu já pude provar o que era essa maldade do mundo. Porque daí o que acontece? Ela passou a não trabalhar mais, já não trabalhava, e a gente passou meu padrasto também não trabalhava. E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, assim, tinha uma cerca, a vizinha chamou. E quando ela me chamou para aquela cerca, ela tava com um prato de comida, né, uma vasilha de comida, ela falou, tá aqui, uma comida para vocês, né. E ela me entregou aquela comida meio que de longe, assim, né. E eu fui toda bobinha, peguei aquela vasilha, né, falei, olha, a gente vai comer e a gente vai comer e eu já devolvo essa vasilha, né. E ela foi e falou pra mim, não precisa devolver, eu não quero essa vasilha. Mas eu vou fazer o seguinte, tá um pouco pesadinho pra mim, eu vou parar por aqui, mas eu prometo pra vocês que eu ainda coloco um outro vídeo pra vocês. Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês? Valorize muito a mãe, valorize muito o pai de vocês, valorize muito a vida. A vida a gente só tem essa pra gente ficar ligando pra coisas pequenas, pra gente ficar ligando pra dinheiro, pra gente se importar com o que dizem da gente, sabe? Valorizem a todo momento. Eu peço até que vocês entendam, porque como eu falei, eu preciso dar uma respirada e depois eu continuo, e o vídeo já tá um pouco grande também. Eu peço que vocês vejam o próximo também, porque eu achei que ia dar pra falar tudo nisso, mas como eu falei, é muito pesado pra mim falar tudo nisso. E no próximo eu dou a continuação pra vocês verem o que aconteceu da minha vida. Mas o que a minha mãe falou foi verdadeiro. Esse mundo é muito ruim. E se a gente não tiver Deus, Ele acaba com a gente, Ele destrói a gente. Ame mais e julgue menos. Seja uma ponte de milagre na vida de alguém como aquele médico foi pra gente, tá? Beijo.